Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. O seu programa de notícias de todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcam o dia a dia de todos os brasileiros. E o STF julgou Paulo Maluf, e ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. E ele deve cumprir a pena em regime fechado e perder o seu mandato na Câmara dos Deputados. Mas é claro que os seus advogados não estão satisfeitos com isso, vão recorrer, até porque eles dizem que estas punições se referem a uma lei editada em que quando ele cometeu esse delito, digamos assim, não existia ainda esse tipo de punição, este gênero, porque a lei era editada em 1998. Vamos conversar sobre isso agora no nosso programa que está iniciando. A Justiça isentou a TAP das dívidas trabalhistas da Varig. Isto para a TAP é bom, mas para os ex-funcionários da Varig, para aqueles que moveram a ação, não é uma notícia tão boa assim. E a comissão leu o relatório, o projeto de lei da reforma trabalhista, quer dizer, tentou. E entre tapas e beijos, arrufos que não são de pombinhos, deu um pega feio, eles se retiraram, voltaram, e eis que o relatório foi dado como lido e não tem mais conversa. A Comissão de Assuntos Econômicos deu como lido o relatório, com bate-boca entre senadores. Olha, o nível tá de aquário. O nível do negócio lá em Brasília... O Senado, que era ainda um pouco melhor era menos ruim, agora está em nível de aquário, com pouca água. Está mais para fonte que a gente tem em casa. Ringue. Foi constrangedor. Foi vergonhoso. O senador Umbenberg Faria... Lindenberg. O senador... Umbenberg Farias, vamos para Lindenberg Farias. Isso, o Steinhegger Farias lá. A dona Gleice Hoffmann, a dona Gleice Hoffmann e a dona Vanessa Graziotin, que lideram a oposição, patrocinaram uma cena constrangedora com a ajuda de líderes sindicalistas que foram lá. Eu acho justo que se proteste, que se pressione, isso faz parte da democracia. Mas, Magda, existe um limite. Esse limite precisa ser respeitado. As instituições precisam ser respeitadas. Nós já estamos absolutamente desmoralizados em relação a uma série de instituições brasileiras que deveriam ser sagradas para a opinião pública. E hoje você conversa com as pessoas, com jornalistas, com especialistas, com o povo na rua, e as pessoas tratam com desdém instituições que tinham que receber, por parte da população, pelo menos, um mínimo de respeito, e já não tem. O Senado, hoje, essa comissão especial que avaliou o relatório e a aprovação das mudanças da legislação trabalhista, foi uma disputa muito acirrada. Foi 13-11, e tivessem mudado um voto só, seria empate. O que não adiantaria, porque o presidente da comissão teria que votar e votaria 13-12, já que ele é favorável ao relatório. Muito bem, o jogo democrático exige saber perder. E isso ficou muito feio hoje. Eu confesso que, por alguns momentos, achei que a coisa ia parar por ali. Mas, para você ter uma ideia, o presidente da comissão teve que mandar esvaziar a sala, chamou a segurança e, mesmo assim, muita gente não saiu. Porque o problema não estava na leitura
no fato em si, no conteúdo da coisa. É uma coisa diferente. É que eles levantaram questões de ordem que não foram aceitas pela mesa diretora, pela mesa que coordenava. Eles queriam atrapalhar. Eles queriam atrapalhar. Esse que é o negócio. O objetivo é que era... não fosse lido o relatório. Eles não querem que nada mais aconteça, é isso? Esculhambação. É, que tu não gosta de dizer. Que eu não gosto que tu diga, quer dizer. Mas é a verdade. O que aconteceu foi uma esculhambação. Quer dizer, não se entendeu que o limite da obstrução está no conceito do bom senso, Mário Barcelos. Quer dizer, você quer obstruir alguma coisa, você obstrui dentro do regimento, utilizando o regimento a seu favor. Isso a esquerda já usou, a direita já usou, todo mundo já usou. É do jogo democrático. Agora, quando você foge ao regimento e parte para a bagunça, como o que aconteceu hoje, se desmoraliza. É que eles trouxeram para dentro deste ambiente a bagunça que eles estão acostumados a patrocinar na rua. Na rua. Certo? O vandalismo da rua, porque eles não chegaram a vias de fato, porque os que foram assediados e atacados não reagiram. Não reagiram. Não reagiram. Porque o Lindenberg Farias foi assim... na cara do outro. Eu confesso a vocês... Eu confesso a vocês que eu não teria sangue de barata para aquilo. Eu teria enfiado uma burdoada. Então, assim, quer dizer... Que, aliás, seria um negócio tão legal. Daqui a pouco, nós aqui, em alguns outros momentos, quando discutimos ou comentamos imagens vistas dentro de uma Câmara ou dentro de um Senado, quer dizer... A echarpe do William, o Jean William e a roupa de... foi pro chinelo. Sim, a cuspida do Jean Willis foi pro chinelo. Ficou por isso. Foi pro chinelo. Quer dizer, as próprias casas legislativas brasileiras estão se desmoralizando perante a população, tornando essas condutas como fato comum e atribuindo isso à democracia. Não, isso não é democracia. Porque a ideia, na verdade, assim, eles não querem... em virtude do fato acontecido, do que está se vivenciando desde o tal encontro do presidente Michel Temer com o JBS, o Joesley, ele, né? Como será que chamam ele nos Estados Unidos, né? Mr. Joesley. João Ninguém. Porque ele é ninguém lá. Não é bem assim. Um cara que tem com os milhões de dólares que ele tem na Quinta Avenida. O nosso dinheiro, porque os 15 bilhões de reais que foram levados para lá é nosso. A cobertura dele na Quinta Avenida custa 130 e poucos milhões de dólares. Na Quinta Avenida. Aí é fácil. Tá? Mas, enfim, o que essas pessoas não querem é que nada mais aconteça enquanto Michel Temer não sair de onde está. Exatamente. Esse é o objetivo. É porque a esquerda ganhou um norte, né, Magda? Eles não tinham um norte. Com a destituição da Dilma Rousseff e as investigações avançando em cima do PT e do PMDB e do PSDB, coitado. Quando surgiu esse negócio do Michel Temer, foi a tábua de salvação da esquerda. Agora eles estão se apegando muito na questão da eleição direta, né? Que não tem a mínima possibilidade. Da PEC para mudar a Constituição e ter a possibilidade de fazer eleições diretas. Mas não tem a mínima possibilidade. Constituição, o doutor de Fini já falou seria isso. Seria 2/3. Seria 2/3. Não tem como passar. Tem coisas que não tem, né? Que não dá para fazer. Mas o objetivo... Maria do Rosário disse assim, a gente sabe que é difícil e mudar uma Constituição tem que ser difícil mesmo. Eu escutei ela dando uma entrevista. Mas nós não vamos desistir e nós vamos fazer de tudo para passar esse projeto na frente, inclusive de comissão, do que porque a esquerda, historicamente, Carla, ela não vende um projeto, uma proposta, ela vende uma ilusão. Ela prega alguma coisa salvadora e transforma isso num dogma. Lembra que a gente brincava aqui e fazia assim, dizia, é golpe. É golpe, é golpe. Aquele negócio, sabe? E agora não é golpe? Não, agora não é golpe. Agora é direta. Sabe? É um negócio assim que... Enquanto vocês falam, nós podemos mostrar a foto que está no nosso osul.com.br. Podem continuar. Isso aí não parece briga de bar? Olha só. Claro. Olha, tem muito bar aí que não tem briga assim. E olha, bar não né? Não, o nível foi baixo. O que eu acho engraçado? Eles mostraram quem eles são. Dependendo do lado que se está, por exemplo, né, quando a esquerda estava no poder, Dilma Rousseff, e a Lava Jato, então, estava, né,
pegando todo mundo desse lado, né, focando no Lula, focando na Dilma e tal, falavam que a Lava Jato ia acabar com o país, que a Lava Jato ia acabar com a economia, que tinha que dar um freio em tudo isso. Não escutou várias vezes esse discurso. Agora, quem fala é a direita, mas é o mesmo discurso. Mas eu acho, eu acho que eles tinham razão, agora, porque estão mostrando as barbaridades que foram feitas. E agora a Lava Jato está ótima para a esquerda, que antes era ruim porque estava atrapalhando a economia, agora já tem que acontecer. Então, quer dizer, basta estar no poder que o discurso é um. Basta sair do poder que o discurso é outro. E não é pro bem do Brasil, e nunca foi, é pro bem deles. E única e exclusivamente pro bem deles. E as pessoas ficam brigando nas redes sociais, brigando, não dá para entender. Porque, como diz uma amiga minha, existe o lado deles, direita, esquerda, centro, e o nosso. E ponto. Porque assim, não tem como tu nem defender um lado, nem defender o outro. Tá tudo sujo, tá tudo podre. Olha aqui, a gente estava falando de oposição no Senado. Quem é a oposição hoje no Senado? Renan Calheiros. Renan Calheiros propõe uma saída, né? Uma saída, como é que ele chama? Uma saída negociada para Michel Temer. E aí perguntaram para ele quem seriam então os possíveis presidentes, porque ele propõe uma saída negociada, eleições indiretas agora, e 2018 alguém que garanta nessas eleições indiretas, né? Alguém que garanta eleições diretas em 2018, como está na Constituição. Daí, quando foi perguntado para ele, ele começou muito bem, obrigada. Ele disse o primeiro nome, Carmen Lúcia, para fazer o filme. Claro. O segundo nome, ele também deu um nome positivo, e a partir de então ele disse, mas também é um belo nome, Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Imagina. Também é um belo nome, Eunício, presidente do Senado. Olha. Ele falou até na Cátia Abreu. Cátia Abreu. Olha. Não, aí me caiu os buteados. Não. O Renan Calheiros é o maior símbolo do oportunismo. Não, olha, que nojo. E da cara de pau que se tem no Brasil, né? Ele muda de lado. Lembra? Ele era carro-chefe do Collor. Aí quando o Collor caiu em desgraça, ele virou oposição ao Collor. Amigo pessoal. Quer dizer, agora está no PMDB, já se voltou contra o PMDB, já se voltou contra o Eduardo Cunha, agora se voltou contra o Temer, porque ele sabe que a situação dele está ruim lá em Alagoas. Agora, eu gostaria só de fazer um pequeno hiato, meu caro Vitorino. Lembrando-me de um amigo que eu encontrei hoje na rua, ele disse, pô, você tem razão quando vocês falam lá no programa o desrespeito às autoridades brasileiras. Bom, as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República e ex-presidente, não se dão respeito. Aí ele emendou, mas na época dos militares não se falava dos presidentes. Aí eu disse para ele, mas os presidentes também militares não davam razão para serem falados, porque a corrupção, se existia, e deveria existir, porque sempre existiu corrupção, não era uma coisa escancarada. Eu não conheci, eu sei que eu vou ser atacado por isso, eu não conheci um presidente militar que tenha ficado rico, ou que eu saiba que ele tenha ficado rico. Eu leio a história desse país. Morreram endividados. Endividados. O presidente Figueiredo, eu almocei com ele 2 vezes. Teve que vender o sítio do Vendeu o sítio, o cavalo. Ele disse, eu não tenho como, meu soldo de general não tem como sustentar isso aí. Vendeu, e eu conheço outras histórias. E eu quero dizer para vocês o seguinte, as autoridades brasileiras é que não se fazem respeitar. As pessoas não se fazem respeitar. O Temer... Mas depois de tudo isso, é uma podridão, é um negócio que é estarrecedor, Vitorino, tudo aquilo que a gente vê. Quer dizer, e os presidentes militares não tinham. Ah, mas todo mundo tinha medo. Claro que tinham medo, porque tinham respeito, né? Disciplina, aquela coisa toda. Mas por detrás também não tinha essa corrupção e essa sujeira Chicão-Tofani que a gente vê hoje. Chicão-Tofani, estás melhor? Estou ótimo. Inclusive, queria apresentar para o telespectador 2 grandes lançamentos da indústria relojoeira mundial que teve no Pace World em Genebra, mês passado, os relógios Dual Time. Dual Time é um relógio que a Rolex inventou, que você tem 2 relógios dentro de um. Então você está em Porto Alegre agora, 19h35. Qual é o horário em Nova York? Seria meia hora, entende? Então você tem 2 relógios dentro aqui. Isso é uma coisa que substitui aqueles relógios de MT, que são complexos de se mexer, que os aviadores usam, muitos pilotos, quando trocam de um fuso horário ou outro. E o lendário Bulova Precisionist, que é o relógio mais preciso do planeta. Para o telespectador ter uma ideia, quem gosta de relógio é muitos, um relógio a quartzo, que é no caso esse aqui, ele atrasa 12 segundos por ano.
O precisionista atrasa 1 segundo por ano. Nossa. Então, ele não é o melhor relógio do mundo. O relógio do mundo é Rolex, Omega, aquelas coisas. Mas o Bulova da alta relojaria é um relógio que tem uma precisão fantástica. E esse modelo Legacy aqui é um relógio que faz o estilo ostentação. Ostentação que você sai na noite com um relógio de ouro rosé. Chama atenção. E chama atenção, para dar um ar de power, sabe? Tá, mas... A mulher usa muito no Michael Kors, isso aí que é o relógio que o mulherio gosta. Tá, mas, Chicão, faz assim, ó, fica só ainda... um pouco assim, senão tu falasse e a gente não conseguiu mostrar os relógios. Fica quietinho um pouquinho assim, pode ir falando. Hein, Chicão, e esse a relógio aqui, na verdade, tu já deveria estar usando só ele, né? Porque ele marca 2 horários, tu não precisa mais usar os 2 relógios, mas eu uso 2 relógios uma questão até de equilíbrio espiritual, pra chamar atenção, yang, É pra chamar atenção. Tem cara de yang. Fazer parte da história, sabe? Olha aqui, ó, Magda, por onde andam Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, que faziam discursos fervorosos contra Dilma, e agora por que estão no anonimato? Será que eles estão com vergonha? Ela deu um pau hoje no Fernando Henrique Cardoso. É? Ela disse que o Fernando Henrique Cardoso Quem perguntou foi o Sérgio Goulart. Fala, então. Sérgio, assim, ó, hoje a professora Janaína Pascoal, ela é professora de Direito da USP, ela deu uma entrevista dando um pau no Fernando Henrique, dizendo que ele é fake, que ele nunca foi de oposição coisa nenhuma, que ele faz jogo de cartas marcadas com o PT e com a esquerda brasileira. Não, ela pegou pesado e confirmou aquilo que a gente já sabia, né? Que o Fernando Henrique Cardoso está arrolado como testemunha de defesa do Lula. Isso ele já tinha. Ou seja, eu acho que o PSDB, Magda, a gente sabe que o PSDB sempre foi um partido complicado, né? Sempre teve relações internas muito complicadas, né? Você sabe que aqui no Sul, por exemplo, a briga do prefeito Marquesan com a ex-governadora Ieda Cruz, coisa e tal, o PSDB sempre foi um balaio de gatos, no sentido de que sempre estão brigando, disputa de beleza. E assim, a entrada do Dória lá em São Paulo, com aquela vitória acachapante que ele teve na última eleição, digamos assim, deixou contra a parede o governador Alckmin, o Zé Serra Mexeu com os nervos. E o Aécio. Porque os 3 ficaram contra a parede, né? Pelo poder de fogo que o prefeito de São Paulo mostrou. Agora, essa discussão toda começa a se ampliar agora pelo processo de implosão que sofre o partido, exatamente por conta do cacique, o orientador espiritual, que era o Fernando Henrique Cardoso, que aparentemente fez um governo, né? Feito, coisa e tal, fez as lambanças legais também, fez muita besteira, mas entregou o país organizado por Lula, que deitou e rolou por 4 e depois mais 4 anos. Então, assim, só que o Fernando Henrique Cardoso agora está mostrando, digamos assim, um oportunismo político que se assemelha muito ao que o Renan Calheiros está fazendo. Quer dizer, era a hora do PSDB se unir e mostrar uma linha de centro, ou centro-esquerda, como eles dizem que são. Eu não acho que seja centro-esquerda. O PSDB é um partido de centro. É o interesse deles. Interesse deles. Mas assim, o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, tá... E a professora Janaína Pascoal hoje deitou falação e chutou o balde. Disse que o Fernando Henrique Cardoso não é oposição coisa nenhuma, que ele sempre fez jogo de cena, e que o brasileiro, ao longo dos tempos, acabou sendo enganado por esse cinema. Mas te parece, pela fala dele, que ele é oposição? Eu não vejo o Fernando Henrique Cardoso como oposição. Eu acho que ele fala, eu acho que ele foi arrolado como testemunha do Lula, eu acho que ele é um cara que... O presidente não sabe de tudo. E eu ouvi uma entrevista dele eu não tenho ele como oposição. Muito interessante, que ele disse o seguinte: não, mas o Lula vocês sabem que o Lula não gosta muito da verdade, chamou o Lula de mentiroso, etc. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Agora, o momento que nós estamos vivendo na política brasileira, eu acho que é o mais grave da história. Sinceramente, eu não me lembro de um momento tão grave, revolução, a época da cadeia nacional da legalidade, a época do João Goulart, etc. Mesmo com a deposição naquela época, não se tinha um índice de corrupção nesse país tão alto, e a imprensa era muito livre antes de 64. Eu me lembro, inclusive, o Carlos Lacerda, que fazia oposição acirrada contra o presidente Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas comete aquele erro com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, não ele, mas os seus acólitos.
e aí matam o Major Vaz, né, na Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro. Então, nunca eu ouvi, sinceramente, com todos os anos de experiência que eu tenho em rádio, em televisão, falando, né, escrevendo também algumas oportunidades, eu não me lembro, sinceramente, de ter passado uma crise tão grave e ter visto tantas pessoas passando fome e tantas pessoas desesperadas com o momento político, Vitorino. Você sabe o que aconteceu, Marne? As instituições, elas foram apodrecidas, porque nos momentos de crise o Brasil se resguardava em algumas instituições. E isso, historicamente, sempre colocou o Brasil nos eixos. O Brasil é aquele barco que tinha problemas de navegação, mas alguém pegava o leme à mão e deixava a coisa andando. Forças Armadas. Leia-se Forças Armadas, 64. Agora, apodreceu tudo agora. A gente está à deriva. A gente está à deriva. Você não sabe para onde olhar. Você pensa assim, a justiça vai botar, os nossos tribunais vão botar o Brasil nos eixos, vão botar os bandidos na cadeia. Pô, dá uma olhadinha para a composição do STF, as decisões do STF. E aí você pensa assim, não, mas tem que rezar o mundo jurídico... que a maioria ainda seja honesta. Não, que caia na primeira Câmara ou vá para o plenário, porque a segunda Câmara a gente já viu qual é. Assim, ó... Aí você pensa assim, não, mas o mundo jurídico vai pressionar e vai mudar o Brasil, porque vão pressionar... Gente, o mundo jurídico tomado por humanistas e garantistas, parece que, sabe, não está olhando em volta. Eles pegam um papel, Marne, escrito um artiguinho pastel ali, e querem que aquele artiguinho tenha uma representação erga omnes, ad eternum, sem que seja averiguado, apreciado as circunstâncias do julgamento, a avaliação. Senhor Vitorino. Pô, eu vejo as pessoas pedindo, mas o Lula, mas não tem prova contra o Lula. Pô, o que precisa mais? Aliás, saiu uma fotinho dele hoje com o Renato Duque, né? Por favor, a única bancada que nós temos. Que não conhecia, que não sabia quem era. E hoje também surgiram alguns e-mails que ele trocava com o caseiro lá do sítio de Atibaia, né? Surgiram alguns e-mails dele. O caseiro já depôs e já disse que tudo que acontecia lá naquele sítio, ele comunicava para ele, mandava por e-mail tudo que acontecia. Não sei por quê. Pro e-mail apoio. Não, aí o que a própria acusação está dizendo? Que ele tinha, no mínimo, a posse. Do sítio. E que os benefícios foram feitos para ele. Eles estão até desistindo, talvez, da propriedade. Mas se for declarado que os benefícios, a cozinha, agora... Ele não era proprietário, mas tinha posse. O engraçado, mas o engraçado é que os e-mails eram enviados para o e-mail apoio@institutolula.org, né? Não tinha nada. E o Jorge Bittar, em quem está o nome, né? O nome do sítio. Roberto. Não, o Jorge Bittar é um deputado lá no Rio de Janeiro. É o Roberto, é irmão dele? Eu não sei se é aí foram olhar a declaração de imposto de renda do Jorge Bittar, esse? Não é Jorge. Não. Roberto. Como assim? O seu Bittar, esse? O seu Bittar. Como assim? Sítio da onde? Aonde que apareceu? Não sei. Eu todo dia, quando eu durmo, eu rezo para amanhã acordar. A minha indignação, e essa indignação que eu mostrei agora na última frase, é em relação especificamente também ao mundo jurídico. Eu vejo o mundo jurídico tomado pelo conceito esquerdopata da academia e vejo os caras tecendo teses bobocas absolutamente desencontrado. Desculpe, que eu estava boboca. Deixa agora... Deixa as bobocas que falarem. O Vitorino é um polimata. Eu gostaria de ler a opinião do nosso telespectador Jorge Ricardo. Ele diz o seguinte... Te elogiei. Existe uma pessoa mais oportunista que o Renan Calheiros. Sabe qual é o nome dela? Para o seu Jorge. Marina Silva. Mas a Marina Silva não existe, ela não tem significação nenhuma. A Marina está na esquerda, na direita, no meio. Ela não existe politicamente. Eu acho a Marina Silva uma pessoa que... Ela não tem força, né? Não tem força. Você ouve uma entrevista da Marina, é só teoria, sabe, aquela coisa subjetiva. Ela vive num mundo de fantasia. Mundo da fantasia. É promessa. O meu sonho é ter um candidato a presidente que diga assim, olha, com todo o respeito que possa merecer a minha opinião, mas eu vou criticar a minha opinião. Vou criticar a mim mesmo. O cara agora chegou no túmulo da autossuficiência. Eu vou dar a minha opinião, vou criticar a minha opinião. Isso. Vamos lá. Ele é um polímata. Vou criticar a minha opinião do ano passado. O cara agora chegou no máximo. Vou
criticar a minha opinião do ano passado, que eu dei numa discussão com o Chicão. Manda foto da namorada, eu posso fazer uma avaliação. O Donald Trump não é... O homem legal tem uma namorada linda. Tá, pois é, mas não é o caso. Tá, vai, fala, anyway. Olha aqui, ó. Calhado, não tem... No ano passado, eu disse que o Donald Trump era isso, era aquilo. Desci o cacete nele aqui. Perdeu pro Chicão. Perdi pro Chicão. Perdi a eleição. O Donald Trump ganhou. Não pagou o jantar. Você sabe qual é a proposta que o Donald Trump está trabalhando agora? Ele quer reduzir a média da carga tributária sobre as empresas de 35% para 15%. É loucura, né? Os caras, é louco? Ele disse, não, eu vou provar. Aí mostrou no papel lá, olha aqui, ó, assim, a empresa isso, eu vou baixar a carga tributária e as empresas vão ampliar o emprego em 20%. Mas eu não quero... Mas o Donald Trump aí entra o empresário. Ele diz o seguinte, eu não quero fazer isso assim. Vou fazer e se der, deu. Que nem a ANAC fez aqui com cobrar a mala. Vai ser no futuro. Não, ele pegou comprometimento das instituições empresariais americanas. Aqui, ó. Eu vou reduzir a carga tributária e vocês vão aumentar em 20% o emprego direto no prazo de 1 ano. Senão, eu mantenho. Eu devolvo todos os tributos. Vai ser uma isenção temporária para a gente ver. Se vocês me responderem com empregos, eu... Permanece. Audiência é gestor. Tá, bom. O cara pode ser maluco, mas é gestor. Tá. Agora podemos falar? Obrigada. Olha, com licença. Não dá, a pessoa grita demais, gente. Os meus cabelos chegam a murchar. A senhora mandou vir pra cá pra quê? Que é pra ver se tu pegava um pouco do tempo dele. Mas fala, uma gaúcha. Ó, veio a produção, veio agora pra ver se melhor. Vamos aqui, ó, o rapaz, foi a chance que tu teve. Não, eu vou ler mais um WhatsApp antes que me chame. Não, olha aqui. Olha, Magda, onde está o sol que ilumina a bancada? Mais conhecida como Cris Bart. Tá num resfriado, Bruno Lima, que tu não faz ideia. Ontem ela passou mal à noite, ela veio trabalhar com febre. Ontem ela teve febre toda noite, coitadinha. Ela tá precisando de alguém que cuide dela, Bruno Lima. Mas ela já tem uma... marido dela tá lá. Que é médico. Assim, que é médico. Que é médico. Mas vocês, Pra te ver, Magda, por que eu tenho tanto sucesso? A incompetência da concorrência é total. Mas eu... Olha aqui, Bruno, a Cris está em casa porque ela está muito gripada, com febre e tudo. Além de ela não estar se sentindo bem, ela ia passar essas perebas tudo para nós aqui. Depois de 3 semanas. Então assim, ó, ela está em casa. Ela está em casa para ver até ela melhorar. Quando ela melhorar, ela volta, tá? E aí, aproveitar que eu consegui falar, o André de Esteio mandou um abraço a todos e diz assim: boa noite, bancada charmosa, linda e culta. Até que enfim o Chicão voltou. Gostaria de uma opinião de vocês. Todos enrolados nessa sujeira. Uma ameaça do Lula voltar e mandar prender todo mundo. Bolsonaro acha uma pessoa sem noção. E o Dória muito corretamente certo. População não sabe votar. Qual o caminho da salvação? Segura na mão de Deus e vai, André. Mas vai. Mas vai, André, porque só esse pode nos ajudar. Ninguém pode responder essa pergunta, né? Ninguém sabe ao certo qual é a salvação. Fala, Chicão. 3 drops curtos e interessantes. Primeiro, o Haroldo Souza, meu companheiro na Grenal, um grande narrador de futebol, para mim o melhor do Rio Grande do Sul. Muita gente diz que as outras rádios têm o melhor narrador. O melhor narrador é da Grenal. O Haroldo Souza é uma história. Não concordo. Ele é o melhor do Brasil. Não, e é um cara maravilhoso, um cara que eu queria até estar com ele aqui na bancada como companheiro. Eu disse para ele, vai nascer a filha dele. Eu acho o Haroldo maravilhoso, um cara de 72 anos, magro, fashion, com uma mulher de 29 anos e vai ter um filho. É bonitona a mulher dele. Uma morena linda. E a filha vai se chamar Joaquina. Então, um beijo para o Haroldo Souza. Um outro abraço, um grande amigo meu, o Mocelin, da Mocelin 36, da Igreja do Rosário. E eu consegui uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, que se faz muito na Califórnia. Se chama Moon Sweet Fest. Luas de mel rápida. Entende? Para desmistificar aquela história da lua de mel, da grande lua de mel. Então, comecei as minhas luas de mel. Não, minhas luas de mel. De mel, minhas rápida. Luas de mel. No Spa do Vinho, esse final de semana. E o ideal da lua de mel rápida, ela é fast, porque você termina a lua de mel e termina a companhia. Terminou a relação. Uma nova lua de mel, uma nova companhia, e assim vai, porque eu vou falar a frase do meu amigo Dudu Alvarez,
que você vai levar dessa vida? O dia que chegar num caixão, vai levar escritura? Não, vai levar emoções. É que eu estou colecionando lá em casa. Eu já tenho muitas emoções. Muito bem, Chicão. Uma dica maravilhosa que o Chicão não vai achar maravilhosa, mas as pessoas que têm filhos e netos e tal gostam vai lá. Que é o espetáculo Disney on Ice, que volta a Porto Alegre, que começou em 1997, a primeira vez que teve, então o que dá certo, acho que a gente tem que falar. Desde 2010, todo ano tem, dessa vez terão princesas maravilhosas, as minhas preferidas. Quais são as suas? Pequena Sereia, Enrolados, a Frozen, não sei se você já assistiu. Não assisti nada disso, mas eu sei que é legal. E a Bela e a Fera, que a Bela e a Fera era a minha história favorita. Eu estarei no domingo, às 18 horas. Ah, minha cozinha também é maravilhosa. A cozinha da casa dela não é cozinha, é uma sala. É uma coisa fascinante, de um bom gosto, muito legal. Mas só um minuto. Ela tá falando do Disney. Eu não visito as pessoas, eu visito restaurantes. Lá em casa não tem princesa. Olha lá, depois aqui, que eu passei vergonha. O quê? Passei vergonha. Tá, vamos, só um pouquinho, deixa eu falar. Não, deixa um assunto por vez. Estreia hoje e vai até domingo, então, o espetáculo. Eu estarei no domingo às 18 horas assistindo com a Alicia. Ela é atração. Vai fazer concorrência pro Online. Pra Bela e a Fera. Pra Bela e a Fera. E aí, Chicão, qual é a tua crítica à bancada? Eu fiquei chateado com a bancada. Quando eu estava com a bancada, que são meus colegas aqui, todo dia, são meus amigos, senão nós não estávamos aqui, né? Eu estava numa janta, um amigo meu chegou e disse, Chicão, é verdade que a tua bancada leva comida para casa? Eu digo, doutor Isidoro, é verdade, mas isso é o cúmulo da chinelagem. Tu não disse, eu já disse, mas eles não entendem. E a água? A água, eles pegaram no pé. A água é mais bagaceira, sai com a aguinha. Ele disse, eu disse pro pessoal lá que a água sai 0,98 centavos em qualquer supermercado de Porto Alegre. É mentira. Imagina o cara... Desculpa o doutor Isidoro, mas ele está tomando uma água muito muquirana. Não sei de onde que ele está tomando uma água muito muquirana. 0,98 é nem da torneira. Aí o cara deu um exemplo. Doutor Isidoro não está com nada. Então, tu vai no restaurante, pede uma Dom Perignon e sobra 2 dedos de Dom Perignon e leva para casa o resto da champanhe. Imagina você... Sabe o que era o problema? O problema é o seguinte, que o jantar fora é uma ritualização, é uma forma de você sair com alguém e jantar, e não para comer. Comer, você come em casa. Não interessa se o restaurante é de 20 pila ou de 500 pila. O que interessa é o estilo para jantar. Você jamais pode levar comida para casa. Isso aí é o cúmulo. Isso aí existe só na faixa de Gaza ou em Bagdá, no Iraque. Se for uma água Perrier. Mas não leva para casa, aí tu tem em casa. Chicão Tofani, eu vou te contar uma coisa. Se eu te conheço bem, e se eu conheço o doutor Isidoro não disse isso. Tu botou na boca do doutor Isidoro para poder nos achincalhar. O Isidoro fortinho, sabe? É um cara que tem que parar com essa mania de botar tomando champanhe na noite, circula na noite. Mas não é, Magda. Pensa só, Magda. Tu vai jantar no 300, vai levar um pedaço de ceviche para casa. A gente já conversou contigo sobre isso. No barranco mesmo, preço que 300, vai levar uma pequena para casa. Não. Vai fazer o carreteiro do outro. Carla! O mundo hoje é do compartilhamento. E não tem charme nenhum isso. Não é charme. Senhoras e senhores, nós estamos falando... botar comida fora, gente. Não vai comer um cachorro quente no Rosário, aí tu leva... Contra o desperdício. Não dá pra desperdiçar. Tem muita gente passando fome. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então vai doar. Não, vai fazer uma calçada com esse cachorro. Vai uma fundação com a SZ para dar comida para Mas isso é um estilo de vida. Mas que tu acha que no lixo mas é um estilo, não é, mas é um estilo. Mas não vai no restaurante, mano. Fica em casa, é um estilo de vida. Vai levar comida pra casa. Imagina, o cara sair todo transado com uma mulher maravilhosa. Eu vou dizer uma sacolinha. Chegou. Aguinha mineral no bolso. Chegou, vamos combinar o seguinte, esse programa está tratando de um assunto que não combina em nada com o teu doutor Isidoro, com o que tu falou. Não combina. Não, tá bem. Era isso que tu queria tratar? Deixar tratado? Uma coisa interessante. O Chicão tem essa mania de ficar botando coisa na boca dos outros. Eu sei, eu conheço. Eu conheço. Não é legal. Tu vai comer, tu fica 20... Eu fui comer no Vitorino, no Milênio, restaurante do nosso amigo. Ele pagou? Não, ele não paga nunca.
Ele levantou 20 vezes. Bom, para quem não paga, não pode levar para casa mesmo. Quem não paga não pode levar para casa. Aí vai ficar ruim. Além de não pagar, ainda vai levar para casa, fica chato. Não, muito chato. Tá, olha aqui, ó. Atenção. A nossa telespectadora Suzana Teixeira, com relação ao que nós estamos falando sobre a situação do país e quem poderá ser um novo presidente, ela lembrou de uma pessoa que não foi citada nessa bancada e que eu não ouvi ninguém citar até agora no país. Senador Cristóvão Buarque. É um cara transparente demais. O Marne falou, não falou? Já falei no Cristóvão. Não me lembro. Não lembro, então. Ele é um homem dedicado à educação. É um homem maravilhoso. Ele não tem discurso, ele não tem carisma. Ele não tem carisma pessoal. Ele não mente. Ele não gosta de mentir. Porque as pessoas gostam de mentirosos, de patranheiros. A palavra é patranha. Ana Lúcia Souza, de Porto Alegre, diz que a advogada Janaína Pascoal está ativamente participando deste processo. Ela ouviu várias vezes na rádio, pelo menos 3 entrevistas dela. Que bom. Sim, ela tá O pior de tudo, segundo a Ana Lúcia, é que estamos assistindo na política. Os políticos se reúnem, principalmente em Brasília, não para governar, mas sim para combinar o que cada um irá ganhar. E o povo que se ferre. O povo sempre se rala. Boa noite, queridos. Um abração pelo dia do abraço que foi ontem. Valeu. Nesse país não tem jeito mesmo. Já tem gente furando a fila até pra cadeia. Com tanta gente na fila e vem o Aécio. E quer furar, pô. Qual é? Só rindo pra não chorar. Meu estoque de Dramin já está acabando. Fui, pois tem ensaio. Beijos, Neuza Rocha, que é a fã do Marne e que canta, lembra? Que às vezes ela não assiste o nosso programa porque ela canta. Dona Marne, fala, querido. Fã, os advogados da André é a irmã do Aécio, imputam toda a responsabilidade agora ao Aécio. Diz que ela inclusive, né? Ela foi um joguete nas mãos do irmão quando ela telefonava, quando ela apelava, mas ele precisa de dinheiro e tal. E que em nenhum momento ela pediu propina para esse pessoal aí da JBS. Agora, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas eu tenho a impressão que ela não vai continuar presa. Na cadeia, eles deixam a gente levar Gimo Cupim para ela? Não sei. Porque tem que passar na carinha dela. Agora, sabe, trabalhou a vida inteira de assessora. Para quem sobrou? Quem? O grampo. Porque o telefone da Andréia Neves estava grampeado, a gente já sabe disso, enfim, né? Sobrou para Reinaldo Azevedo, colunista da Veja. Ele diz que pediu para sair, mas parece, tem gente que está falando que ele foi saído. O que aconteceu? Em uma das gravações que veio a público, ele criticou a revista Veja em função de uma reportagem que estava falando do Aécio, da Andréia e tal. Ele criticou a tal da reportagem, isso veio a público. Então ele disse assim, já que veio a público e tal, ela era uma das minhas fontes, assim como o Aécio Neves também era uma das minhas fontes, como tantos outros políticos, ele disse, né, no seu último post no site da revista Veja, e ele então está fora da revista Veja. Mas o jornalista revelou a fonte? Agora sim, ele disse, bom, falei com a Andréia Neves porque ela era minha fonte. E aí, ele estava na gravação. Os dois estavam na gravação. Esse Reinaldo Azevedo é um fenômeno paulista, né? Aquele cara que... Gustavo Vitorino. Não, seja assim. Olha, quer ver um cara que eu nunca morri de amores, nunca tive muita simpatia por ele. Posso dizer um nome? Ele é bem conceituado aqui, pode dizer. Paulo Henrique Amorim? Não, mas esse continua sendo um... Bom, deixa pra lá. O Paulo Henrique Amorim. Não, mas aqui do Rio Grande do Sul, eu nunca fui muito fã do Davi Coimbra, mas ontem ele escreveu uma coluna. Ele tem feito umas colunas muito interessante. Ele está maravilhoso. Eu gosto. O Davi Coimbra, de um tempo pra cá, eu tô levando ele mais a sério. Porque eu confesso que nunca fui muito... Mas ontem ele escreveu uma coluna muito interessante sobre os limites da relação de amizade e os limites da ideologia. Então... ontem eu li a coluna de boa. Foi se tratar, muito legal, muito legal a coluna dele. Um câncer. E desde que ele teve esse câncer, como ele cresceu enquanto ser humano, enquanto escritor. E ele continua morando lá porque esse tratamento dele foi uma experiência. Ele é cobaia no tratamento. Eu comecei a ler as colunas dele quando me alertaram. Olha, Gustavo, aquele Davi Coimbra que você conhecia, ele está coerente, ele renasceu. Está reflexivo, está muito interessante. E ontem me chamou muita atenção a coluna dele. Eu passei a ler, vou passar a ler.
Olha, o Luiz Antônio Colucci, que é um telespectador... Davi Coimbra está preocupado contigo. Sim. Mas é importante reconhecer o trabalho das pessoas. Eu disse que a minha postura de ler, eu acho interessante você ler as pessoas. Eu gosto do teu programa, eu sou teu fiel ouvinte. Sim, então. Olha aqui, ó, o Luiz Antônio Colucci, a propósito de mídia, diz o seguinte, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, por que a mídia não publicou? E o título do que ele manda diz assim, ninguém elogiou. Quando ele devolveu 250 mil reais doados pela JBS para sua campanha, ninguém elogiou. Quando ele foi elogiado pelo ministro Joaquim Barbosa como o único que não se vendeu no mensalão, ninguém elogiou. Quando o Alberto Youssef disse que o Jair Bolsonaro era o único que não pegava dinheiro no Petrolão, ninguém elogiou. Quando o Beira-Mar disse que ele era um dos únicos que ele respeitava por saber de sua conduta, ninguém elogiou. Mas não deveria elogiar mesmo, sabe por quê? Ser honesto não é favor, é obrigação. Vamos dar um novo rumo para essa bagunça. Foi um post que alguém fez sobre o Jair Bolsonaro. E ele mandou para nós aqui esse post. E é verdade, porque fica entre as coisas que são verdadeiras, que não são. Aí alguém disse que ele era um indisciplinado, que ele tinha feito horrores no quartel e não sei o quê. E ele tem realmente uma série de passagens... Ele é pavio curto. Ele é pavio curto. Foi pavio curto. Ele é pavio curto. Agora, Magda, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, para a bancada toda. Quantos anos de cadeia dá ladrão que rouba de ladrão? Não é nada. Você viu a mala dos 500 mil apareceu? Ah, não, a coisa mais querida, veio com perna de anão. Que legal. Veio com 35 a menos. Não, sabe o que é isso? Isso é a propina da propina. A propina da propina. E aonde é que estão esses 35? Mas é o dinheiro que tem, né? Já tá ali, né? O número de série e tal. Ele tá, que bom que táxi, todo registrado. Porque táxi caro. Não, eu não duvido, né? Porque ele fez mas ele fez um bom trabalho. Táxi aéreo. Mas olha, gente, pegaram uma propina de 35 mil, a propina da propina. Olha que maravilha. Falta 35 mil reais. Você sabe o que anda depressivo? O Robertson, faltou sobre o nome dele, que é o roteirista daquele seriado House of Cards. E toda vez que ele lê notícia do Brasil, ele entra em depressão. Ele disse, como é que eu não pensei nisso? Poderia ter usado na série dele. Inacreditável. Ainda vão fazer uma série, né, com a história do Brasil. Falando de uma coisa boa, pelo menos aqui para nós. Game of Thrones vai ser... Fichinha. O governador José Sartori hoje confirmou o procurador Fabiano Dallazem como novo promotor público, procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul. Baita nome. Fizeram uma votação entre os procuradores e os promotores numa lista tríplice e Fabiano Dallazem foi o mais votado. Mas o governador não era obrigado a escolher o mais votado. Como nós já tivemos aqui nesse estado situações em que o mais votado não foi o escolhido pelo governante, né? E eu parto do princípio que se os próprios colegas escolhem uma pessoa, é porque aquele deve ser o mais indicado, né? Por algumas razões, eles conhecem. E o governador Sartori recebeu no dia de ontem, né? E hoje ele confirmou, Fabiano Dallazem é o novo procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul. Vai comandar o Ministério Público. A posse será no próximo dia 9 de junho, às 17 horas. Foi uma votação muito significativa. Ele teve uma votação muito boa. E é um grande nome, viu? Eu acho que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está em excelentes mãos. Faz alguns anos que eu acompanho a carreira dele. Agora, essa coisa de você escolher sempre o mais votado é sempre um negócio complicado. Porque olha o que é feito, por exemplo, no Congresso Nacional. Você sabe quem é que se elege presidente da Câmara dos Deputados? Aquele que oferece mais vantagens. Mas aí nós não estamos falando de uma carreira. Não, tudo bem. Não é uma carreira. Sim, mas eu estou colocando aqui o seguinte, Magda. O perigo é sempre o espírito de corpo se sobrepor. Então, assim, nas carreiras jurídicas... Aqui é uma carreira, né? O cara estuda. Sim, nas carreiras jurídicas é diferente, porque eles avaliam a instituição. Entendeu? Não é, por exemplo, um promotor que chega lá e diga, não, eu vou ser agora o chefão, eu vou dar para vocês. Não, ninguém dá nada lá. É o nome do profissional, a sua história que se impõe. Por isso que eu achei muito legal o governador Sartori ter sancionado esse nome para comandar o Ministério Público do Estado. E a Lava Jato agora chegou nos estádios da Copa do Mundo no Brasil. E só 2 estádios escaparam de propina. Quem confirmou isso foram os executivos da Odebrecht e também da Andrade Gutierrez. E os únicos estádios que escaparam foi a Arena da Baixada e o Beira-Rio. Que são estádios dos clubes.
Isso, mas os únicos que não receberam propina, Caixa 2... Oi. Aliás, lá em Brasília... Ainda vão surgir... O Mané Garrincha era 600 milhões, passou para 1 bilhão e 700 milhões. 600 milhões. Olha, 900 milhões a mais. Olha que sacanagem, que roubalheira. E o Arruda... O que acontece com o Garrincha? E o Arruda de novo. Nada, né? Tá largado. Nada, tá tirado, apodrecendo lá. E o Arruda de novo lá em Brasília tá enrolado, né? Preso de novo. Mas que coisa, tio. Agora, isso me lembra, sabe quem? Tem certos crimes, Magda, os crimes de consciência, os crimes do inconsciente, parece uma ambiguidade, crime de consciência e crime de inconsciente. É da falta de consciência, o crime do inconsciente. Ele não tem cura. Eu lembro nessa hora da doutora Luciana Nerum, que participou muito tempo do meu programa na Rádio Pampa, que ela dizia assim, não, teve uma mudança de horário no programa que era inadaptável à doutora Luciana. Que ela dizia assim, olha, por exemplo, o pedófilo, ele não tem cura. Ele pode ficar 10 anos na cadeia, não tem cura. Ele vai sair de lá e vai cometer o mesmo crime. O ladrão, o trambiqueiro, o vigarista, esse tipo de gente que nós estamos vendo aí hoje decidindo nossos destinos, esse tipo de gente sempre vai fazer isso. Esses caras não sabem o que é trabalhar, o que é se dedicar, o que é pagar imposto, conquistar honestamente, ascender honestamente na sociedade. Eles sempre vão fazer isso. Sempre. Eles podem ser condenados, sai da cadeia. O Zé Dirceu saiu da cadeia. Você pensa que o Zé Dirceu está fazendo o quê? Pintando cerca? Fazendo palestra? Esses caras sempre vão fazer isso. Então, o que me leva ao desespero, Marne, é exatamente isso. É saber que menos de 1% desses caras vai ficar na cadeia. Com certeza. Isso que ficaram e saem rápido. Mas, Vitorino, esses dias eu estava lendo algo sobre o Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro da era vitoriana no Reino Unido, na Inglaterra, naquela época. Foi um extraordinário primeiro-ministro, 2 vezes primeiro-ministro. Ele tinha uma frase que se refere que eu posso referir aos políticos brasileiros de hoje, que são todos profundamente vaidosos. Converse com um homem sobre ele mesmo e garanto que você terá a atenção dele durante muito tempo. Porque esses políticos são todos profundamente vaidosos. Eu estava vendo o Temer se dirigindo para aquele discurso que ele fez. Ele parecia... o peito, assim, ele andando com a pose, o negócio. Eu nunca vi uma pessoa assim, tão vaidoso. Ele olhou e aquelas mãos, ele fica torcendo as mãos, eu não sei por que aquele movimento que ele faz. Então, eu me lembrei dessa frase do Benjamin Disraeli. Então, as pessoas são profundamente vaidosas. E quando esses microfones todos de televisão, que eles adoram uma câmera, eles andam na rua procurando uma câmera, procurando um microfone e uma câmera. Político é louco por microfone e por câmera. Se tiver câmera, melhor ainda. Microfone de rádio, que rádio é essa? Eu quero falar e tal. E ficam na fila desesperados. Né? Eu conheço a classe política, convivi muito tempo com eles, eu conheço exatamente o pensamento deles. Eles querem é falar, eles querem aparecer, eles querem votos. Mas quem muito fala, Vitorino... Normalmente se atrapalha. Olha aqui, deixa eu só... Tem uma experiência bem do teu lado. Deixa eu só... Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Não briguem, você vai... Os nossos telespectadores, eles têm computador, têm tudo em casa. As informações que eu dou aqui, a grande maioria deles checa as informações. Eu vou te dizer, menos de 1% manda questionamentos para cá. Não, esse número que o Vitorino deu não é verdadeiro. Essa informação, esse produto que ele falou, entendeu? Então, isso quer dizer que eu acerto em mais de 99%. Tá bom. Olha aqui, só um esclarecimento. A senhora Nilva Enderle Porto me pergunta sobre um e-mail que eu li há uns dias atrás. Eu não tenho mais como resgatá-lo, porque senão nós recebemos muito e-mail e à medida que a gente vai lendo, a gente vai deletando. Não tenho mais como acessar o e-mail que foi lido um outro dia, tá? Desculpa. Boa noite, Carla e bancada. Estive em um conhecido restaurante do Iguatemi. Quando fui pagar a conta, o garçom perguntou se queria levar. Olhando os enormes camarões, perguntei o que seria feito e o mesmo disse que seria levado ao lixo. Nos grandes restaurantes em Nova York, somos indagados se queremos levar, primeiro, para evitar desperdício, segundo, para ser fornecido aos moradores de rua.
Aí ele faz uma crítica pro Chicão. Não, mas o Chicão é um estilo de vida. Estilo de vida. Só uma coisinha, morador de rua é uma função do restaurante e das autoridades. Eu acho que eu estou falando de um lado de elegância. Tu não levar comida para casa é deselegante. Ouve de novo o que ela leu. Ouve de novo o que ela leu. Que ele foi num restaurante no Iguatemi e quando ele foi pagar a conta, o próprio garçom perguntou se ele queria levar, olhando os camarões enormes, ele perguntou: se eu não levar, o que vai acontecer com esse camarão? Mas o próprio garçom vai para o lixo. Vai para o lixo. Mas tudo bem, o problema do restaurante, paguei e fui embora. Mas vai para o lixo, sabe por quê? Comer muito para se embuchar de colesterol. Não, e aí tem pessoas deselegante. Ela tem que fazer o jantar um ritual. Não adianta, eles fazem o jantar uma comilança. Tá, mas toda a comida que sobra de um restaurante, ela vai pro lixo porque o restaurante ele não pode doar, ele não pode passar para do restaurante. Eu não vou sair com a marmitinha. Mas não faz. Aquele cheiro no carro de comida ainda. Mas é que tu e o doutor Isidoro não fazem isso. Outras pessoas. A baixaria é um estilo de vida. Vamos mudar de assunto. Nosso programa não é de o que fazer com os gastos. Não é disso. Olha aqui, ó. Saiu a revista Gol. A melhor revista de esportes que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu desafio quem conhece no Brasil uma revista melhor do que essa, em termos de qualidade, em termos de tempo que ela existe no mercado, com qualidade. 15 pila, edição de número 212. Para quem não gosta, o que eu vou fazer, né? Mas tem aqui na capa o queridíssimo campeão, que é o Maia. O que nós vamos fazer? E justo, né? Justíssimo. Tá aqui, ó, tá? Linda, tem a tabela toda aqui do futebol, por favor. Campeonato Brasileiro. Isso, tem tudo aqui. Não sei que tu pensa que eu sei que campeonato é esse, eu só sei falar que a revista é boa. Olha aqui que amor, ó. Brasileirão 2017, Série B, tá aqui, ó, primeiro turno. Série A e Série B. Tá, Série A, Série B, aqui, ó, aqui tem a tabela toda da Série A e aqui é da Série B. Ou seja, você compra a revista, ganha as tabelas e tem matérias maravilhosas. Artigos de Rodrigo Giacometti, Eduardo Pires e Luiz Fernando Fracasso. As entrevistas das premiações, as decisões e os destaques. Nas melhores bancas da cidade. E Magda, presente. Quando alguém lê a revista e vê o Novo Hamburgo, tem que levar um abraço a um amigo meu que gera isso aqui, que se chama Chico Noveleto, o cara aqui do futebol gaúcho. Tá bem, a revista fica com o Chicão Tofani. O único presidente que teve coragem de bater contra a candidato. Exatamente. E fez uma construção maravilhosa da Federação Gaúcha através de um trabalho da Federação. E não dele, porque o Chico Noveleto é um cara milionário. Não precisa. Não precisa. Conheci o Chico Noveleto na época de divulgação de disco. Ele começou a vida assim. Que tem de violão lá, me lembro de ti quando eu passo nas lojas dele. A rede de lojas que mais vende violão. Som, mas assim, o Chico é um cara que é muito criticado. Mas eu tenho a impressão que as críticas em cima dele tem um componente de inveja. É muita inveja. Porque é um cara que veio... Da Federação Gaúcha? Porque é um cara que veio de baixo, construiu a carreira dele, foi subindo, ficou rico trabalhando. E um gentleman, um cara que não perde nunca elegância. O Chicão Tofani, por exemplo, tem muita gente que inveja ele. Porque eu sou bonito, só por causa disso, porque eu sou duro. O Chico Noveleto é rico. Aí que tá. Eu é questão de visual. Sim. O problema é o visual das pessoas, entende? Tira a roupa, vai toda a grana, vai tudo fora. Olha aqui, tem uma telespectadora que está no WhatsApp insistindo esse uniforme de SOS Malibu que tu tá aí hoje. Insistindo para nós falarmos. SOS Malibu? Não, é o jaqueta de afogado aí, como é que é esse negócio? Gaga Milano, a moda. Colete salva-vidas. Ela me elogiou. Como é que é o nome? Colete, aqui é mais festa. Como é que é o nome disso aí? Isso é lindo. Estilo Gaga Milano. Isso é lindo, é ultra na moda. Coisa de velho, Gaga Milano. Não, senhor. Não, tem que ter corpo para usar. Agora a Jéssica acertou contigo. Tem que ter corpo para usar. A Jéssica pode não fechar comigo, mas acertou contigo. Tu é o Zé Colmeia total. Tu pediu chuva com vento. Tu pediu chuva com vento. Tu não tinha nada que te meter no colete dele. Não tinha nada que te meter no colete dele. Esse colete salva-vida do rapaz. Além de tu não ter que te meter, é lindo, tá na moda e só ele que é magro e alto pode usar. Exatamente. Porque baixinho e
Outra coisa, olho pra baixo. Não pode. Eu sou baixinho. Não, eu também Eu sou baixinho. Não, Magda. não, eu também não posso usar porque eu sou muito pequenininha, Magda, a gente fica uns liquinhos. Tu que é uma mulher, Magda, que conhece bastante Mais ou homens e menos. mulheres, uma amiga minha me disse assim, como é que tu acha? Como? Parece que mais ou menos. Tu que é mulher, a Magda, mais ou Não, é isso menos. que eu não conheço muita coisa, eu não A Magda conheço conhece muito. homens e mulheres. A Conheço, Magda é uma mulher pública. Uma amiga minha me disse que conhece o homem quando é bonito, quando ele olha pra baixo e vê os Países Baixos. Vitorino, eu ainda paro. Vitorino vê uma montanha Parou. na frente. Olha os Alpes suíços. Vê os Alpes suíços não respondem. Alpes suíços. não responde, por favor. Fica mais sério. Não responde, não Suíços. depois. Por favor, não avacalha, não Não avacalha. consegue chegar aos pés? Não Mas avacalha. pensa um pouco. Por favor, não... Sói, reunião, 5 da tarde, eu não aguento mais. Mas também quando vê... Parou. Quando tu vê, tu fica assim... bota um espelho. Olha aqui, ó. Presta atenção. Compra um retrovisor, compra aquele de garagem. Lembra o meu apelido na escola? Sim, me lembro. Claro. Gugu, o grande. O Gugu, o grande. O grande bobalhão. Ô, Gugu, o seguinte, a nossa telespectadora quer que a gente fale sobre a vereadora Ana de Farroupilha, que foi infeliz num comentário que fez hoje na Câmara de Vereadores. Eu acho que não. Tá, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que estão faturando em cima dessa vereadora. Ela deu uma escorregadela. Ela deu uma escorregadela. Ela deu uma escorregadela, mas assim, ó, tiraram a frase do contexto. Eu também acho. Tiraram a frase do contexto. Ela falou mal dos políticos nordestinos. Mas na construção da frase, ela disse, porque os nordestinos sabem não sei o que para arrumar dinheiro, corrupção, e esqueceu de dizer, porque os políticos nordestinos... Cuidado. Então ela deu uma escorregadela. Nós não vamos reproduzir isso. A minha opinião é que ela deu uma escorregadela, mas estão faturando em cima. E depois ela se desculpou, se justificou, e as pessoas não querem entender, e aí colocaram na mídia ou nas redes aquilo, só um pedaço. É um sensacionalismo, Vereadora Cavalinho de 7 de setembro, tá? Os políticos nordestinos gostam muito de juntar coisas que não são deles e tal, e aí... Quando eu estava daquele lado, pois não. vou voltar, eu era chamado de favela. E agora o que eu sou? Agora você é um intelectual. Tudo agora. Você vê que esse lado aqui não tem comercial, lá é só comercial. Aliás, tu tá muito perto da câmera, comercial. Aí, tá bem. Então, assim, lá, com exceção da Jéssica, que tenta salvar a favela, o resto é só intervalo comercial. Que intervalo comercial? Que jabá? Olha, vou te falar que tu tem que tomar cuidado, porque o Marne foi pra aí, ele pode ter contaminado esse lado. Olha! Com a favela. Judas! Se eu estivesse daquele lado, também o Marne Barcelos é um intelectual que estava deslocado, portanto, o seu saber estava sofrendo um bloqueio. Não, o Marne Barcelos é espião. É o delator. Isso aí, Marne. É o delator. Espião. Espião russo. Tu é da propina? Obrigada, Magda e bancada, boa noite. Continuo assistindo diariamente o vosso programa, sempre muito bom. Bem, estou enviando este direcionado ao senhor Marne Barcelos, que costuma citar com frequência o Nietzsche. Creio que seu preferido filósofo. Estou lendo o livro de Lira Neto, Getúlio, onde se lê, na página 86, que o castilhista Getúlio Vargas apreciava leituras de Darwin, Spencer, Nietzsche, Taine, em especial Saint-Simon, este filósofo preferido do ex-presidente, que diz que na sua juventude o leu exaustivamente. Não, é que está escrito assim como eu li. Inclusive, mandou vir da França edição completa das obras deste filósofo francês. Pode ser que ele tenha escrito errado, tá? E eu li errado. Um dos fundadores do socialismo. Marne, você chegou a ler alguma edição dele? Boa noite, um grande abraço e um grande abraço a todos. Ângelo Frank. Como é o nome do autor? Saint-Simon. Mas francês não, então é Simon. Saint-Simon. Eu sinceramente, devo ter lido algum artigo a respeito dele, mas não me recordo nesse momento. São milhares de filósofos, né? Eu gosto mais dos filósofos alemães. Immanuel Kant, por exemplo, que diz o seguinte, que a filosofia não foi criada para ser entendida pelo povo.
Você sabia que ele dizia? Kant dizia isso. Então, são os kantinianos, os hegelianos, né? E tantos outros alemães e franceses que criaram isso. Agora, eu não vou falar aquilo que eu não lembro, que eu não recordo ou que eu não li. Admito. Boa noite a todos. Aqui alguns itens da época. Palavras do presidente Collor. 1. Abuso econômico. Exagerar nos preços e iludir o consumidor levará para trás das grades o gerente, diretor ou dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos, fisco ou povo, será demitido e preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salário, etc. Ora, dona Mag, desta lista aqui já deixaria muito feliz se realmente fosse cumprida no rigor da lei. Por isso eu afirmo, a classe política executa uma bela novela. Tudo que falam não se cumpre. Uma conversa, mas o dinheiro que recebem é de verdade e não é pouco. Que país é esse? Muito obrigada, Jorge da Marcenaria. Será que ele está pagando a prestação da Lamborghini dele? Não sei, mas o seu Jorge, coitado, é aquele que estava encostado no INSS. Ele estava com IPVA Lamborghini também. Não me fale em IPVA atrasado. Não, IPVA não é um bom assunto. Não é um bom assunto. O Chicão hoje está chiquérrimo, como em tons sempre, de né, verde e querida? azul. Fala pra ele arrasou. Exatamente. Eu tenho o nome, mas ela não me disse. E o óculos máscara vai voltar agora. Sabia que o que vai voltar de coisa retrô, Vou volta, abrir né? meu baú lá em casa. Eu comprei um som hoje, lá no Iguatemi, um som pequeno retrô vermelho. Ai, que é a lindo. moda agora. Mas o toca-disco retrô... toca-disco está voltando não está Já é voltando, bastante já dinheiro, voltou há né? muito E eu tempo. juntando dinheiro para te dar o teu... Quanto é que é um toca-disco? Não conta, eu É sei, caro. mas eu tô guardando dinheiro. É caro, tá o toca-disco retrô é caro. Tá caro. Se tu achar um mais barato... TV retrô é muito caro. E a Ticiane café Vilas da manhã. Boas, a esposa do Joesley Batista, foi afastada do programa que ela apresentava no SBT. Diz que ela pediu licença, né? Estava recebendo muitas ameaças pelas redes sociais, pela internet, e aí foi afastada. Foi para os Estados Unidos. Tudo mentira para poderem fugir. Será? Não, ela ia ficar trabalhando no SBT e o Joesley ia pro Quinta Quinta Avenida. Magda, é verdade, Magda. Óbvio, guria. Fugiu! Claro, porque eles que moram... O apartamento deles tem, não sei, 12 mil metros quadrados, é uma coisa. E sabe, Tu acha que ela ia ficar trabalhando no SBT? Ela apresentava... A mulher é casada com o Joesley. Lembra que ela apresentou um tempo o Jornal da Band com o Boechat? E aí todo mundo dizia que o Ela era Boechat não... maravilhosa, ela era linda. Mas o Boechat não gostava dela. Mas ela Botaram ela para apresentar do lado dele, mas Ela é linda. ele nunca aceitou, tanto é que foi saída. Dona né? Magda. E ela estava apresentando o Bake Off Brasil e tiveram que colocar uma outra Quem apresentadora. comprou ações da JBS? A JBS, essa empresa, em 2 dias, ela perdeu 40% do seu valor. 100 vale R$40 agora, de R$100. Então, essas pessoas foram prejudicadas. A Caixa Econômica Estadual perdeu já no primeiro dia alguns milhões. O BNDES perdeu mais de R$1 bilhão somente no primeiro dia que deu todo esse reflexo. E prestem atenção que eles têm uma série de empresas. O Marni, esses 12 bilhões que eles pegaram vai virar 15. pó. Anota o que eu estou dizendo. 15. Vai virar pó. Eles já mandaram para os Estados Unidos tudo que eles queriam, eles já estão lá. O maior golpe da história. Lembra uma novela que teve da Globo, que um bandido no final sobe no avião e faz assim pro Brasil? Reginaldo Farias. Faz assim pro Brasil. É o que esses caras fizeram. A ficção virou realidade. Os caras se mandaram para lá e com o nosso dinheiro. Lá, tu vai no Uruguai, com offshore, o portador, tu deixa o dinheiro ali também. Olha aqui, No primeiro dia, a JBS já faturou R$1 bilhão com a alta do dólar. Isso é a novela da Globo. Foi a jogada não do... foi a JBS. Foi. A JIF. Que é o conglomerado. Que é o conglomerado. Sim, que é a empresa Que é a dele, Rhodes, mas é a empresa dele. A novela da Odete Quem matou o Odete Reutemann? Foi aquela moça morena e tal. Não lembro o nome. Agora, Magda, eu queria falar de uma morte que ela foi uma grande ironia. A morte do motociclista Nick Hayden, que foi campeão da MotoGP em 2008. Esse cara, ele em Indianápolis, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, chegou a bater o recorde de um homem em cima de uma moto.
324 km por hora. 324 km por hora, tu enfrenta a lei da gravidade em cima de uma moto. Para ver como uma volta de uma Fórmula Indy é 362 por hora. O homem dentro de um carro, num autódromo, se chama Henri Rafanel, que com Bugatti Veyron chegou a 427 km por hora. E esse cara morreu atropelado de uma bicicleta. Uma ironia do destino. Uma ironia total. E hoje, lá no shopping, todo mundo queria comprar um relógio Tissot Nick Ryder, que vem com o capacete dele. Sabe? Eu era fã dele. Eu sou fã do esportista da velocidade. A morte dele foi muito trágica, né? Olha só. Falar em morte, Foi aquele rapaz do acidente no final de semana. Atropelado pela bicicleta. 89 anos de idade, o Roger Moore morreu hoje. O grande 007 foi o cara que ficou 12 anos como 007. Foi melhor 007. Elegante, gentleman. Elegante, um gentleman. Cavaleiro. Esse era britânico mesmo. O filme mais famoso dele teve um carro do nosso amigo Dudu Alvarez. Sabe qual é que foi? Moonraker. Foi um carro, foi gravado, um 007 contra Moonraker, gravado no Rio de Janeiro. Que tinha aquele cara que dava uma mordida no estilo do bondinho. O filme aparece ele descendo no aeroporto do Galeão e entra numa Rolls Royce que o Dudu comprou da Embaixada Americana, britânica, e atrás vai uma mulher seguindo ele de MP Laffer, que era o carro da moda. Que legal. Boa noite. Gostaria de pedir ao culto, senhor Marni, que fale a respeito da diferença entre comunismo e capitalismo, enumerando os prós e os contras, uma vez que frequentemente cita livros e pensamentos de filósofos que eram comunistas ou socialistas. Deixa eu só continuar que ela coloca algumas coisas. Basta dizer que o apelido da Marina Silva na terra dela, Acre, é Jaguatirica. Cada um que tire a sua própria conclusão. E por fim, concordo plenamente com o senhor Chicão, embora a prática de levar comida do restaurante para casa seja universal, acho que essa atitude é vergonhosa e principalmente deselegante. É a Eliane. Muito então bem. ela pede para o Marni falar sobre a diferença entre um e outro. Falando no comunismo, temos que falar no Marx e no Engels, né? Os dois criadores, mais o Engels que o Marx. O Marx que principiou tudo, mas o Engels que conseguiu terminar o Manifesto Comunista, conseguiu terminar o Manifesto e conseguiu transformar aquela conturbada época em que a Inglaterra, ele vivia na Inglaterra, eles viviam na Inglaterra naquela época, naquela oportunidade, conseguiu transformar no surgimento da indústria, onde as pessoas começaram a trabalhar na indústria, começaram, através desses pensamentos marxistas, a revolução do proletariado, né? Que as pessoas queriam participar, expulsando os burgueses disso. Então começa-se esse movimento que tem o seu auge em 1917 com a revolução bolchevique, como eu disse, do ano de 1917, quando a Rússia se transforma na grande nação comunista com os ensinamentos de Marx. E o capitalismo é que todos nós conhecemos, é o poder do capital. Como uma vez eu e o Chicão discutimos aqui, acaloradamente, a respeito disso, do capitalismo. O capital. Eu já acho que o trabalho vem na frente do capital. Aí só um minutinho. E já vão me taxar de comunista por isso. Já fui taxado de comunista com isso. Mas o trabalho é importante. Claro que você tem que ter o capital, mas com o trabalho você pode formar um capital. O capitalismo é a nossa herança americana. E enquanto nós tivermos esse tipo de comportamento sócio-político, econômico, nós vamos manter o mundo da mesma forma. Claro que a morte da União Soviética, porque a União Soviética morreu. Aquele tipo de administração, esse tipo de administração comunista, foi absolutamente um fracasso. Eles foram esmagados pelo capitalismo. Hoje, a Rússia, a Federação Russa, ela é capitalista, como a própria China, que é um outro tipo de capitalismo. É um capitalismo ditatorial, mas quem manda lá também é o capitalismo. Agora, Mário, eu atalharia o que você está falando, ia fazer um atalho e sugerir ao telespectador a ver um filme, pegar numa locadora chamado Reds, com o Warren Beatty. Conta como é que começou a Revolução Russa de uma forma romanceada, muito bacana, né?
Tudo isso que tu falou. Como é o nome do filme? Reds. Vermelho. O Arrebite foi considerado o homem mais bonito do mundo, te lembra, né? É verdade. Ele era lindo. E o Tsar Nicolau, que foi morto a mando do Lenin, né? O Tsar Nicolau, ele era um homem fraco, ele tinha problemas de saúde, ele era hemofílico, ele tem aquele Rasputin que entra na casa dele, a czarina gosta porque ele teria salvado um dos filhos e assim por diante. Esse Rasputin teve uma grande força e depois foi morto, né? Tentaram matar ele 20 vezes até que numa dessas vezes ele morreu. Então, o regime czarista, aquele regime daquela velha Rússia, né? Daqueles belos... Aquele se foi. Aquele se foi. Então, foi criado este clima. Você pode assistir um filme que relata muito bem isso, Doutor Zhivago, de 1965. Doutor Zhivago também é um filme. É um belo de um filme. É de Boris Pasternak. Isso, grande, que não chegou a assistir esse filme, que ele morreu alguns anos antes. E ele nunca teve essa obra. Doutor Zhivago, não citei Doutor Zhivago, porque eu achei Doutor Zhivago um filme muito romântico, onde a mulher vai para a Rússia para buscar o homem amado na guerra. E o Reds é um filme mais histórico, Doutor Zhivago. Os dois é um romance, tema de lar, aquela música muito linda, bonita. aquela música maravilhosa, né? E o... Julie Christie, ela era a mulher aqueles mais olhos linda. azuis, quando abre a câmera vai nos olhos e mostra aqueles olhos azuis e diz, meu O Doutor Deus. Zhivago, o ator era um egípcio, que ele era um grande jogador de pôquer, né? Vivia jogando todo mundo. Omar Sharif. Omar Sharif. Grego, ele era grego. Não, egípcio. Desculpe, egípcio. O Jairo Zanini mandou um e-mail para nós aqui. Vocês fecham a tríplice coroa. Bons, bonitos e baratos, para não pagar net para aprimorar a cultura. Pergunto como anda o caso Jardel. E o Chicão não leva comida para casa porque ele não paga nos lugares que ele vai. E, por favor, o WhatsApp do Vitorino na rádio. Grato, Zanini. Zanini, o caso do Jardel, a Justiça não deu o retorno dele para a Assembleia e ainda cobrou uma multa dele por ele estar incomodando a Justiça, entendeu? Com essas entradas dele, entra e recorre, porque já viram que O Jardel tem que fazer um tratamento, né? O Jardel tem que sair daqui, ir embora, né? Incomodar outro lugar. Lá em Portugal. Vai incomodar outra... Tu tem o WhatsApp na rádio? Tem. É 998415071. Peraí, 99... É o WhatsApp da Rádio Pampa. É 998415071. 415071. O WhatsApp da Rádio Pampa. Aliás, a Rádio Pampa, quero dar um recado aqui para vocês. A Rádio Pampa está também agora na NET. Canal 300 da NET, sabe aquele canal ali onde tem as emissoras de rádio e os canais de música? Você vai encontrar também a Rádio Pampa ali no subtítulo, no item Rádios do Brasil. Você vai encontrar a Rádio Pampa ali com toda a programação no canal 300 da NET. Vai lá, Zanini, vou repetir. 998-41-5071. 998-41-5071 é o WhatsApp que você E eu pediu. estou esperando para esse mês, meu caro Vitorino, meu companheiro de Rádio Pampa, um grande crescimento de audiência da Rádio Pampa, né? Eu tenho recebido muitas notícias de pessoas na rua que falam comigo, reconhecem por causa do programa, evidentemente, aqui da televisão, e dizem, olha, eu estou ouvindo a Rádio Pampa, pelo jeito das informações que estão sendo passadas. Eu fiquei muito contente. Nos últimos dias, umas 8 pessoas me falaram a respeito disso. Eu acredito num bom crescimento da Rádio Pampa em termos de audiência. Certamente. Uma das coisas que serve de termômetro para a gente é quando a gente muitas vezes coloca uma opinião polêmica no ar, né, Magda? Aí dá aquela repercussão. Marne? Eu entendi Magda. A Magda é ela, você mas é o eu Marne. entendi. Oi, prazer, Magda Beatriz, você vem sempre aqui? O senhor está com algum panariço no nariz? Ele vem de vez em quando. Não. Aí, panariça, eu acho tão nojenta essa palavra, O Marne panariça. implica com o meu nariz. Mas outra protuberância. Mas ele tá vermelhinho. Tá vermelhinho. Olha, olha aí, olha ela que está falando, não sou eu, né? Isso é da Nariz pimenta, tá. você não pode comer Ele pimenta. não tá com o nariz vermelho, coisa nenhuma. Para a senhora, eu não vou ser descortês dessa forma. Não sou senhora ainda, né? Mas pro Marne é uma questão de Resquício da senhorita. pimenta Não da casou porque não feijoada, quer, porque tem gente interessada. Não, mas o Resquício Marne da pimenta Barcelos, da eu feijoada. sugiro outras protuberâncias para ele implicar. Então, isso, hein? Eu tenho que mandar uma porção de abraço aqui. Então, não vai ficar para o programa da meia-noite, tá? Boa noite. Amanhã nós voltamos logo depois do Jornal da Pampa. A não ser que você queira encontrar conosco na reprise da meia-noite, que tem um pouquinho mais de programa. Beijo, por um momento.